Hoje eu vou te mostrar 8 maneiras fáceis para transformar aquele quarto pequeno em um espaço que parece muito maior e ainda por cima mais confortável. E só porque o ambiente é pequeno, não quer dizer que ele precisa ser sem graça. Dá para deixar moderno e até elegante. Basta você escolher bem onde vai a cama, saber combinar cores e acessórios e aplicar algumas dicas simples de design de interiores que eu vou te explicar agora mesmo. Se você é novo por aqui, eu sou a Fábia e aqui no canal eu te ensino a decorar sua casa de um jeito leve, prático e cheio de alma. Agora sim, bora começar o Você Decora de hoje. Vou começar pela dúvida que mais aparece quando alguém vai decorar um quarto pequeno. Qual cor escolher? E olha, o erro mais comum é justamente esse, escolher a cor errada. Você deve estar pensando, Fábia, eu já sei que tons claros deixam o ambiente mais amplo porque refletem melhor a luz. Pois bem, eu sei que você sabe. Quem já é inscrito já ouviu várias vezes aqui no canal. E isso não serve só para decorar casas pequenas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para um ponto que pouca gente fala: o contraste das cores. Isso mesmo, contraste é quando dois elementos se destacam muito um do outro, seja pela cor, pela forma ou até pela textura. No design de interiores, a gente usa isso para destacar pontos importantes e deixar tudo mais interessante. Mas em espaços pequenos, o contraste forte pode atrapalhar. E como fazer isso? Quer um exemplo prático? Imagina uma parede toda branca. Se você colocar uma cabeceira bem escura ali, o seu olhar vai separar essas duas partes automaticamente. E o resultado? O quarto vai parecer mais cortado, menor e dividido. Agora, se essa mesma cabeceira tiver uma cor parecida com a da parede, tudo se conecta melhor. O visual fica mais limpo, mais contínuo. E aí vem aquela sensação gostosa de que o ambiente é maior e mais leve. Por isso, a minha dica é simples e eficaz. Escolha cores que conversem entre si, principalmente nas peças maiores. Isso vale para a parede, os móveis, a cortina, tudo. Quando a gente exagera no contraste, o cérebro quebra o espaço em partes menores. E a gente quer justamente o contrário, quer que o quarto pareça amplo e acolhedor. Então anota aí, prefira cores suaves e delicadas. Tons pastel funcionam super bem, como rosinha claro, azul céu, verde sálvia, branco, bege, cinza clarinho e por aí vai. E se quiser variar, pode usar diferentes nuances da mesma cor. Não precisa ser tudo igualzinho, mas é importante manter tudo na mesma linha. E antes de irmos para a dica número 2, dá uma olhada nas imagens a seguir e aproveita para comentar qual dessas você gosta mais. Agora vou te revelar algo que acaba com qualquer quarto pequeno. É incrível o número de pessoas que vão às compras sem sequer saber as dimensões do próprio quarto. Compram móveis lindos? Sim, mas quando colocam no quarto, nem conseguem abrir direito as portas do armário porque batem na cama. O erro aqui é escolher móveis que sejam grandes demais. Aqui vai um conselho de decoradora. Jamais se esqueça de medir o ambiente antes de comprar os seus móveis. Além de escolher móveis grandes demais que atrapalham a circulação, muitas vezes também escolhem móveis como esses, que parecem muito pesados e não queremos isso num quarto pequeno. Isso engole o ambiente e quebra a sensação de leveza que queremos. Por exemplo, uma cama de linha simples e com estrutura leve de madeira em uma cor bem clara é uma opção melhor do que uma cama cheia de relevos e detalhes e com uma cabeceira alta. Dá para perceber na hora, não é? E não é que essas camas não sejam bonitas, mas ficam melhores em ambientes maiores. Isso tem a ver com a forma como enxergamos o espaço, o que é cheio e o que é vazio. Também faz diferença escolher móveis que tenham mais de uma função, como uma cama com gavetas ou até uma mesinha que possa virar penteadeira. O segredo aqui é usar a criatividade. E não tem erro pensar no que realmente faz sentido para você e para o jeito que você usa o seu quarto. E eu sei bem como é, porque o meu quarto é pequeno e uso uma cama com gavetas como essa que serve também de sapateira. Isso ajuda muito em apartamento pequeno. E por falar, a próxima dica
é sobre uma dúvida que quase todo mundo quando começa a decorar tem. Mas antes, se você tá gostando, já aperta o botão de like que isso me ajuda muito. E já que estamos falando de dicas de decoração e no final eu vou te explicar isso com mais detalhes, tem outro deslize bem comum na hora de montar um quarto pequeno. Escolher estampas exageradas e muito chamativas. Isso muda totalmente o resultado final. A primeira dica aqui é bem direta. Evite misturar muitas estampas diferentes no mesmo ambiente. Quando tem muita informação visual, o quarto acaba parecendo bagunçado e até menor do que realmente é. O melhor caminho é escolher uma ou no máximo 2 peças estampadas que se destaquem, como almofadas ou uma manta, e deixar o restante mais neutro, com cores lisas e suaves. Uma alternativa incrível são as texturas, materiais que a gente sente com o toque, como um linho, uma trama natural. Eles criam profundidade, deixam o espaço muito mais rico visualmente, mas sem sobrecarregar. Outra coisa importante, cuidado com as proporções das estampas. As muito grandes ou com desenhos estranhos podem acabar tomando conta do visual e deixando tudo meio confuso. Dê preferência a padrões mais delicados que fiquem ali como um charme e não como o centro das atenções. E se você é do time que ama uma estampa e diz: Fábia, eu não consigo viver sem elas, tá tudo bem, você pode com certeza usar. Mas, por favor, coordene as cores direitinho. Se a estampa tiver verde, azul ou rosé, tente repetir essas cores em outros detalhes do quarto, como em almofadas, no tom da parede ou nos objetos decorativos. Esse cuidado faz o espaço parecer pensado nos mínimos detalhes, mesmo que tenha sido bem simples de montar. A ideia aqui não é cortar a sua criatividade, é te mostrar como usá-la a favor do ambiente. E mesmo um quarto simples pode parecer poderoso com boas escolhas, mesmo quando o espaço é pequeno e você usa acessórios acessíveis para decorar. E por isso a próxima dica de design vai mudar a sua ideia de decoração. Mais um erro que acaba tirando o charme e a beleza de um quarto pequeno é esquecer que ele também precisa ter um ponto de destaque. No design de interiores a gente chama de ponto focal, e ele funciona como uma âncora visual, ajudando a organizar o olhar e valorizando todo o ambiente. Pode ser uma cabeceira interessante, uma parede com uma cor diferente, uma luminária estilosa ou até uma composição de quadros. Muita gente acha que só por ser um ambiente compacto não precisa aplicar os princípios básicos de decoração, como se o espaço pequeno não pudesse ser bonito, bem pensado ou até sofisticado. E aqui no canal você já sabe, a gente fala de decoração com alma, com beleza e também com a realidade no bolso. Então não vai pensando que para ter um quarto sofisticado você precisa gastar rios de dinheiro. Com escolhas certeiras dá para adaptar ideias lindas dentro do seu orçamento e transformar até o menor dos espaços em algo cheio de estilo. Quartos pequenos têm sim potencial para ficarem bonitos e até impressionantes. E um dos segredos para isso acontecer é escolher um foco visual, algo que chame a atenção logo de cara e que organize o olhar. E nesse caso, a melhor escolha é a própria cama, que além de ser um móvel maior do ambiente, também é o que mais usamos. Tá, Fábia, mas como eu faço isso de um jeito prático? Simples! Uma das ideias mais fáceis e eficientes é dar destaque à parede onde a cama encosta. Pode ser com uma cor diferente, com um papel de parede suave ou até uma pintura criativa, mas tudo em tons mais leves para não pesar. Se você preferir manter a parede neutra sem nenhum detalhe marcante, dá para resolver com uma cabeceira que tenha presença, seja pelo material, cor ou formato. Outra questão é colocar um quadro bonito ou uma composição de arte logo acima da cama. Isso traz personalidade e dá profundidade no espaço. Para quem tem dúvidas sobre a altura dos quadros, lá no Clube Decore eu mostro como colocar da forma correta. Então seja membro para ter conteúdos exclusivos. E tem mais! Dá para destacar essa área com luminárias bem escolhidas. As de parede são ótimas porque liberam espaço nas mesinhas laterais e ainda criam um clima muito mais intimista. O segredo é buscar uma luminária de design leve e bonito que cause aquele efeito uau, mas que também combine com o estilo do seu quarto.
E se quiser dar uma sensação de espaço maior, aposte nos espelhos. Eles refletem a luz, aumentam visualmente o ambiente e ainda podem ser super decorativos. Pode colocar um espelho maior centralizado acima da cama, ou 2 espelhos menores nas laterais, um em cima de cada mesinha, por exemplo. Assim, o seu quarto pequeno passa de simples a sofisticado, mantendo leveza, equilíbrio e, claro, muito estilo. Faltam só mais 4 dicas. Agora eu vou te explicar tudinho sobre seu estilo de decoração, organização, iluminação e como usar os objetos para decorar o quarto. Então fica por aqui para não perder a melhor parte. Agora vamos ao próximo erro. Esse aqui é sério mesmo, daqueles que, se você ignorar, pode arruinar toda a decoração do seu quarto pequeno. O erro aqui é escolher um estilo de decoração muito complexo para pouco espaço. Sabe aqueles estilos cheios de coisa que apostam em muitos elementos, misturas, cores e objetos? Então, anota aí. Eu sei que os estilos mais ousados, como o boho, o eclético ou até mesmo o industrial urbano, são lindos e muita gente se identifica com eles. Mas a verdade é que num ambiente pequeno, quanto mais informação visual, mais o espaço parece apertado, bagunçado e desconfortável. Ah, Fábia, mas esse é o meu estilo favorito. Ok, eu te entendo de verdade, mas não é sobre abandonar a sua identidade, é sobre adaptar ela ao tamanho do ambiente. Em vez de colocar tudo o que você ama de uma vez só, que tal escolher uma versão mais leve e bem pensada do seu estilo? Por exemplo, se você ama o boho, opte por uma versão boho minimalista. Mantenha a base neutra, escolha 2 ou 3 texturas marcantes e deixe os elementos decorativos mais intensos só nos detalhes. Quem sabe uma manta artesanal, um cesto de palha ou uma luminária de Vime. A ideia aqui é manter a essência do estilo, que é o que faz seu quarto ter personalidade. Se você exagera nas cores, nas estampas, nas formas e nos objetos, o espaço vira um acúmulo de coisas. E isso cria desconforto, confusão visual e cansaço. E disso a gente quer ficar longe. O quarto é feito para descansar. Dica prática: trabalhe com uma paleta de cores unificada, evite móveis ou objetos que não tenham uma função clara, use texturas nos detalhes e não em tudo ao mesmo tempo. Outro ponto fundamental: o equilíbrio. Se você colocou uma peça forte, tipo um tapete colorido ou uma colcha estampada, mantenha o restante do quarto mais calmo, com cores lisas e suaves para não pesar. Você pode ter personalidade no seu espaço, sim, mas com moderação e intenção. Porque quando o visual está leve, o ambiente parece maior, mais fluido e muito mais agradável de estar. Agora, se você se identifica com estilos mais simples, como o escandinavo, o japandi ou o minimalista, você já tem meio caminho andado. Esses estilos já foram pensados para valorizar o espaço, a luz e a simplicidade. O estilo escandinavo, por exemplo, combina tons claros, madeira clara, tecidos leves e poucos objetos. Isso dá uma sensação de frescor e paz instantânea. Já o japandi segue essa mesma linha, mas com um toque mais zen, com tons neutros e poucos elementos de destaque. É um estilo mais contemplativo. Ele usa tons terrosos, materiais naturais e pouquíssimos elementos visuais, tudo com muito propósito. E o minimalismo? Esse é o rei da organização. Cada coisa tem seu lugar e tudo tem um motivo para estar ali. Mas atenção! Minimalismo demais pode deixar o quarto com cara de loja de móveis e sem vida. Então, se esse é o seu estilo, lembre-se de adicionar um toque de calor. Pode ser uma planta no canto, um tecido macio na cama, uma luz amarela e suave para criar um clima aconchegante. Esses estilos normalmente não ornamentam demais nem acumulam objetos em excessos, o que é uma vantagem enorme em espaços pequenos até para limpeza. Mas o que realmente importa e que sempre oriento nas minhas consultorias é que você não precisa seguir um estilo à risca, mas fazer com que seu quarto pequeno reflita quem você é. E aí entra aquela sensação gostosa de quarto arrumado e é sobre isso que vamos falar agora. Muita gente não se importa com isso, mas é inegável que faz uma diferença enorme na sensação de espaço: a desorganização visual. O nome até parece complicado,
mas é sobre acumular objetos ou deixar à vista o que não é bonito. Até pode parecer um detalhe bobo, mas esse acúmulo com fios expostos e itens fora do lugar afetam diretamente como a gente enxerga o ambiente. Em quartos pequenos, a organização pesa ainda mais. Mesmo que você tenha uma decoração linda, se o olhar bate direto na bagunça, tudo parece menor, mais apertado e até mais cansativo. Por isso, investir em organização não é só questão de praticidade, é uma estratégia de decoração. Para manter a ordem, experimente usar cestos decorativos, caixas com tampa, organizadores dentro das gavetas e prateleiras bem distribuídas. Escolha um lugar para cada coisa e mantenha o que é visualmente leve sempre à vista. Já o que não precisa ficar exposto, guarde ou quem sabe faça doações do que você não usa mais. Até cabos e carregadores devem ser escondidos ou organizados com passadores discretos. Lembre, quarto pequeno precisa de respiro visual. Espaços livres são tão importantes quanto ter o quarto cheio de decoração. Quando o ambiente está limpo e organizado, ele parece maior, mais calmo e mais aconchegante. E acho que é isso que você busca, não é mesmo? Vamos para o assunto número 7, e esse talvez seja o mais subestimado de todos. A gente já falou dela muitas vezes por aqui, que é usar a iluminação a seu favor. A luz, minha amiga, muda tudo. Ela tem o poder de ampliar, aquecer, destacar e até reorganizar a percepção do ambiente. Muita gente pensa que basta uma luminária no teto e pronto, mas não. Especialmente em quartos pequenos, é essencial criar camadas de luz. Isso quer dizer misturar luz principal, luz de tarefa e luz de destaque. Um paflon bonito no teto resolve a iluminação principal, mas ele precisa de reforços. E aí entra a luz de tarefa, como um abajur na mesinha lateral ou uma luminária de parede. E para destacar os objetos, experimente uma fita de LED atrás da cabeceira ou em prateleiras. Essas são as luzes que destacam. Outro ponto importante é a temperatura da luz. Luz branca fria demais deixa o ambiente sem graça, quase como um consultório. E a gente quer fugir disso. Prefira sempre luzes amareladas como o branco quente, que gera conforto visual e relaxamento. E chegamos na 8ª dica. Esse erro até parece pequeno, mas muda tudo. Eu sei que a gente fica com vontade de copiar decorações da internet ou querer fazer algo fora do nosso estilo porque é uma tendência bonita. E aqui entra o erro de fazer algo que não combina muito com você. A melhor coisa é trazer sentimentos para a decoração que ajudam a elevar o seu bem-estar e a forma como você vê a sua casa. E isso você pode fazer através da decoração afetiva. Eu falo muito dela aqui no canal, e especialmente no quadro Diário do Lar. Pode ser um cantinho minúsculo, e o quarto, mesmo simples, tem que ser o seu refúgio, aquele espaço que te abraça quando você chega. Por isso, olhe para os detalhes que você ama e traga eles para dentro de um jeito criativo. Quer um exemplo fácil? As suas paredes. Elas são como telas em branco esperando uma história. Pode ser um papel de parede, tinta com cor que você ama ou quadros e fotos que falam com você. O segredo é não exagerar. Menos é mais quando o espaço é compacto. Se puder, use também tapetes. Eles criam camadas, trazem textura, cor e um toque de conforto. Sabe aquela sensação gostosa nos pés ao acordar? É sobre isso. As plantas também entram nessa dança. Quem não gosta de plantas no quarto, ok, mas saiba que elas renovam o visual, dão vida e ainda ajudam na qualidade do ar e até do sono. Inclusive tem um vídeo aqui na série sobre elas. Vou deixar o link aqui na descrição se você não viu ainda. E se quiser um charme extra, coloque um arranjo de flores ao lado da cabeceira da sua cama. Mesmo que pequeno, ele muda o clima na hora. E o mais importante, o quarto tem que te representar. Mesmo que simples ou pequeno, ele deve ser o seu lugar de descanso cheio de afeto e lindas memórias. E lembre-se, tamanho não é limite. O que define o charme, o estilo e o aconchego do seu quarto são as escolhas que você faz. Agora sim, com esse último toque, seu quarto está pronto para ser um verdadeiro refúgio. E para te ajudar ainda mais a se inspirar na decoração da sua casa,
Acompanhe os episódios do Você Decora. É só clicar nesse link aqui na tela. E agradeço por você ter vindo até aqui comigo. Até mais!